Com as palavras do Salmo 71, verso 1 e o verso 2, nós iniciamos essa manhã na companhia do nosso Deus. O rei Davi diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Salmo 71, verso 1 e o verso 2. São as mesmas preces que nessa manhã nós elevamos a Deus. Nós nos voltamos para o Senhor e falamos: Senhor, por favor, nós queremos nos refugiar no Senhor. Nós não queremos ser envergonhados no decorrer desse dia, nem na nossa vida, porque nós queremos andar ao teu lado, na tua companhia. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor lute as nossas batalhas, que o Senhor guerreie os nossos problemas, as nossas lutas, e nós possamos no final do dia voltarmos para casa e termos a certeza que o Senhor esteve conosco em todos os momentos. E ele conclui a sua oração falando: por favor, inclina os seus ouvidos, resgata-me e salva-me. É o nosso pedido e nós também queremos que de fato o Senhor faça tudo isso por cada um de nós. A cada manhã, nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20, o verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não cresces em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés e Arão tiveram que lidar com a mais dura verdade. Ouviram Deus falar para eles que eles não entrariam na terra que mana leite e mel. Eles teriam que chegar até os limites da entrada da terra prometida, mas eles não poderiam entrar. Moisés e Arão ouviram de Deus claramente, Deus falando para eles as razões pelas quais eles não entrariam. Eles deixaram de representar o Senhor diante da congregação de Israel, diante do povo do Senhor. Eles deveriam ter agido com fé no momento em que estavam diante da rocha, porque a rocha representava Cristo. Mas em vez de representar o Senhor com fé, com coragem, com convicção, eles agiram descrendo, como se o Senhor não fosse agir. E aqui no capítulo 20, Deus estava deixando bem claro para eles: por essas razões, vocês não poderão entrar na terra que mana leite e mel. O ano em que se deu esse fato, a palavra de Deus não menciona. Mas quando nós avaliamos aqui no capítulo 20, do verso 22 ao verso 29, do verso 33 ao verso 38 do livro de Números, nós acabamos compreendendo que é o 40º ano depois que eles saíram do cativeiro do Egito. A maioria das pessoas que lá em Cádiz se rebelaram contra o Senhor e murmuraram contra o Senhor, quando o Senhor pediu que os espias fossem olhar a terra prometida, a maioria dessas pessoas já tinham perdido as suas vidas. Aqueles que estavam com 20 anos naquele período estavam agora com 60 anos e a grande maioria já tinha perdido a sua vida. No capítulo 20, no verso 1, nós podemos ver a Bíblia relatando o falecimento de Miriam. Miriam era uma mulher piedosa. Miriam foi uma mulher conduzida pelo Senhor. Miriam, quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Êxodo, nós podemos ver que foi ela responsável para cuidar de Moisés. Moisés estava de uma forma vulnerável às margens do rio Nilo, mas foi ela que atentamente cuidou de Moisés. E quando as princesas encontraram Moisés, foi ela que se colocou solícita em poder encontrar uma mãe que amamentasse Moisés para que ele pudesse sobreviver. Ela, de fato, é uma mulher do Senhor. Quando o povo passou o Mar Vermelho, foi ela que liderou o povo com o cântico da vitória. Miriam, de fato, era uma mulher que vivia para o Senhor. Embora nós saibamos, como todos os seres humanos, acabou criticando o seu irmão e por essas razões não teve a alegria de poder entrar na terra prometida. Mais uma vez, na palavra de Deus, nós nos deparamos com pessoas que estavam murmurando contra Moisés e contra o Senhor. No capítulo 20, no verso 2, Deus mais uma vez queria provar a fé daquela geração. Era a geração que iria entrar na terra prometida.
Os seus pais já tinham perdido as suas vidas. Os seus filhos agora já estavam crescidos, homens e mulheres, pais de família. E Deus queria provar o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Mas nós podemos ver que as mesmas ações que os seus pais tomaram no passado, os seus filhos agora, 40 anos depois, estavam tomando a mesma atitude. Eles queriam morrer. Eles estavam desacreditados no que Deus poderia fazer por eles. Eles estavam decepcionando o que de fato Deus estava propondo fazer por cada um deles. Posso imaginar que Moisés e Arão estavam extremamente pressionados pela multidão que queria água. Estavam sedentos. Eles sabiam que a água era essencial para as suas vidas. Os seus filhos, as suas famílias, os seus animais, os seus pertences dependiam da água. Como que Moisés e Arão poderiam ter trazido eles para aquele lugar e não tinha providenciado água suficiente para que pudesse suprir a necessidade daquelas pessoas? É quando Moisés, de uma forma precipitada, em vez de falar com a rocha, Moisés fere a rocha. Moisés fala que como é que ele poderia suprir a necessidade daquelas pessoas. Deus queria chamar para si a responsabilidade de ser o comandante, de ser o Deus, de suprir as necessidades. E não seria ali em Meribá que Deus deixaria o seu povo desamparado. Deus, na verdade, queria ser Deus em todo momento, mas pelo fato de Moisés e Arão não terem representado o Senhor, isso foi imputado como injustiça e eles foram impedidos de entrar na terra prometida. O capítulo 20, o verso 20 do livro de Números, nós podemos ver que os edomitas impediram que o povo de Deus passasse por ali quando eles estavam caminhando, seguindo a sua rota para a terra prometida. Mas Moisés, orientado por Deus, não entrou em conflito com aquele povo. Mas Deus os orientou que eles deveriam tomar provisões, comprar provisões para que no meio do caminho, na sua viagem, eles tivessem suprimento para que pudesse manter-se nesse percurso. Veja que nem sempre o conflito é a solução viável para resolvermos os nossos problemas. Moisés poderia ter entrado em guerra, Deus poderia ter dito lutem com os edomitas, mas não foi essa a orientação do Senhor. Muitas vezes conciliar, encontrar uma saída, viver uma vida pacífica é muito mais salutar, é muito mais saudável. Creio que Deus estava pensando ali nas crianças, nos idosos, Deus estava pensando na nação num todo, até porque também os edomitas eram parentes do povo de Deus e o Senhor não queria que esse conflito pudesse se dar entre os seus familiares. Nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Moisés foi um homem sábio. Em desviar o povo por uma outra rota, estava evitando um sério problema entre as duas nações. Viver dessa forma foi muito mais sadio para o povo de Deus. O capítulo 20 do livro de Números, o verso 24, diz o seguinte: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Deus tinha perdoado o pecado de Arão, Deus tinha perdoado o pecado de Moisés, mas aqui estavam as consequências dos erros e das ações mal tomadas na sua jornada. Ele não teria a oportunidade de entrar na terra prometida, mas Deus estava recompensando Arão. Arão teve a alegria de saber que o seu filho Eleazar, o seu ministério seria levado adiante. Eleazar era o segundo dentre os sacerdotes. Com a morte de Arão, Eleazar seria o futuro sacerdote. Eleazar seria o mediador entre Deus e os homens. Teria nas mãos a responsabilidade de liderar espiritualmente o povo do Senhor, apresentar o povo de Deus diante do Senhor. Tamanha responsabilidade, Deus estava honrando o ministério e o trabalho e a dedicação de Arão. Ao concluirmos o capítulo 20 do livro de Números, nós podemos entender que Deus é um Deus justo, é um Deus íntegro. Deus ele não mede para nos oferecer o perdão. É Deus que toma a iniciativa para salvar o pecador. É na cruz do Calvário que o Filho de Deus, e ali nós podemos saber o quanto nós valemos para o céu, nós custamos a vida do Filho do nosso Salvador Jesus Cristo.
mas eu e você, nós não podemos nos esquecer. O nosso Deus é um Deus extremamente justo, Ele é extremamente íntegro. O nosso Deus não inocenta o culpado. Deus, de fato, perdoou Arão, perdoou também Moisés. Eles foram recompensados. Arão viu o seu filho assumir o seu ministério, levar adiante o ministério do Senhor. Da mesma forma, Moisés não teve a alegria de entrar na terra prometida, mas Moisés também foi extremamente abençoado. E nós sabemos, Moisés morreu, mas Moisés foi ressuscitado pelo Senhor, para que ele pudesse viver com o Senhor por toda a eternidade. Quando nós olhamos e vemos que Moisés não entrou na terra prometida, começamos em algum momento a imaginar que, será se Deus não foi tão duro com Moisés? Mas a palavra de Deus nos garante que Moisés se levantou após a morte e recebeu o convite do Senhor para viver com o Senhor por toda a eternidade. Meus amigos, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos perder a fé em viver uma vida em fidelidade ao Senhor. Nós não podemos deixar de seguir restritamente aquilo que o Senhor pede para que nós possamos fazer. E, acima de tudo, nós precisamos amar ao Senhor com todo o nosso coração, como Moisés amou, como Arão também amou ao Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza, se nós, porventura, passarmos pelo vale da sombra da morte e chegarmos ao ponto de perdermos a nossa vida, nós não podemos perder a esperança. E o Senhor também, como chamou Moisés, para que ele pudesse mais uma vez se levantar, para se encontrar com o Senhor e viver com Ele para todo sempre, essa deve ser a esperança que também mova o nosso coração nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós confessamos as nossas falhas. Nós queremos a cada dia viver para Ti. Fica conosco a cada dia da nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.